Durante a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de 2024 em Paris, realizada em 27 de julho, um evento gerou grande polêmica e até ofensa para muitos cristãos, incluindo eu. O que deveria ser uma celebração da unidade internacional e do espírito esportivo acabou se transformando em uma plataforma para o desrespeito à fé cristã. Esse evento nos leva a questionar as intenções dos organizadores. Entre todos os temas possíveis para a cerimônia, por que escolher o cristianismo como alvo? Vamos analisar algumas notícias e postagens em redes sociais para entender o motivo de tanta controvérsia entre a comunidade cristã. O centro da discussão é uma representação drag queen da Última Ceia. A cerimônia incluiu um segmento extremamente controverso com drag queens recriando a famosa pintura de Leonardo da Vinci, A Última Ceia. Este quadro é profundamente significativo para os cristãos de todas as denominações, pois representa a refeição de Jesus com seus discípulos antes de sua crucificação. A maneira como essa cena foi apresentada gerou indignação e foi considerada desrespeitosa e ofensiva por muitos cristãos. A Última Ceia ocorreu pouco antes de eventos cruciais na história cristã, como a morte, sepultamento e ressurreição de Jesus, que são fundamentais para a nossa fé. Sem o sacrifício de Jesus, não haveria salvação. A Última Ceia é especialmente significativa porque, durante essas horas finais, Jesus, cujo nome significa Deus é a salvação ou o Senhor salva, compartilhou uma refeição íntima com seus discípulos. Esses momentos, antes de sua prisão, são carregados de ternura e propósito, recordando-nos que Jesus enfrentou o sofrimento e a morte para nos oferecer a vida eterna. Ele entregou sua vida de forma voluntária, e a Última Ceia simboliza esse ato de amor e sacrifício. As ações e palavras de Jesus durante a Última Ceia são um lembrete profundo de seu papel como nosso Salvador e dos esforços extraordinários que ele fez para cumprir o plano divino para nossa redenção. Ver um evento tão sagrado sendo ridicularizado na França é extremamente doloroso. O que temos tão próximo e querido em nossos corações foi tratado com desrespeito flagrante. Observamos mais de uma dúzia de artistas drag recriando a imagem de Jesus e seus 12 apóstolos em um cenário inspirado no Rio Sande. Para piorar a situação, uma mulher vestida com um vestido azul e um grande halo prateado estava no centro da cena, zombando ainda mais da representação de Nosso Senhor. Essa representação atingiu um ponto sensível para muitos cristãos, que sentiram que banalizou o sacrifício de Jesus e a importância deste evento sagrado para nossa fé. Até figuras proeminentes, como Elon Musk, criticaram a exibição, chamando-a de extremamente desrespeitosa para os cristãos. A reação de várias celebridades ressalta a desaprovação generalizada desse ato, e a resposta unificada de pessoas de diferentes origens destaca a gravidade da ofensa sentida pela comunidade cristã. Outro segmento perturbador apresentou um homem pintado de azul, da cabeça aos pés, adornado com flores e frutas e usando uma barba peculiar. De acordo com os organizadores, isso era uma interpretação do deus grego Dionísio, mas parecia uma zombaria da refeição sagrada, diminuindo seu significado e aumentando ainda mais o desrespeito. Essa representação parecia desnecessária e fora do contexto, especialmente em um evento que deveria promover a unidade e o respeito entre nações e culturas. A cerimônia de abertura das Olimpíadas também incluiu uma homenagem peculiar a Maria Antonieta, a última rainha da França antes da Revolução Francesa.
Artistas vestidos como figuras que simbolizavam amizade internacional, uma das ideias centrais das Olimpíadas, participaram dessa sessão. No entanto, o evento ganhou um tom ainda mais sombrio, com uma representação que muitos acreditam ter sido uma alusão ao quarto cavaleiro do Apocalipse. Para aqueles que não estão familiarizados, o quarto cavaleiro, conforme descrito no livro do Apocalipse, simboliza a morte e traz destruição em larga escala. Este personagem foi retratado por um homem blindado montado em um cavalo metálico brilhante, cavalgando sobre a água, o que intensificou o tom ameaçador e sinistro da cerimônia. O versículo Apocalipse 6:8 menciona: "E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o nome do que estava sentado sobre ele era Morte, e o inferno o seguia. E foi-lhes dado poder sobre a quarta parte da terra, para matar com espada, com fome, com a morte e com as feras da terra." As imagens apresentadas não apenas eram perturbadoras, mas também inapropriadas para um evento que deveria promover esperança e unidade. Agora que você conhece os eventos que ocorreram, é evidente que a cerimônia foi profundamente chocante. Usar um evento globalmente visível para zombar do cristianismo é surpreendente. Recentemente, não me lembro de uma zombaria tão grande e premeditada como esta. Entre todos os temas e enfoques possíveis, os organizadores escolheram este. Vivemos em um mundo onde o temor a Deus parece estar diminuindo, e zombar de Jesus Cristo está se tornando cada vez mais comum. Irmãos e irmãs, não subestimem o que foi testemunhado durante a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos. Este é um sério desrespeito à nossa fé e um sinal dos tempos em que estamos vivendo. Estamos nos últimos dias e a volta de Jesus está próxima. Assistir a essa cerimônia me lembrou do versículo: "Entre pela porta estreita, pois larga é a estrada que leva à destruição, e muitos entram por ela. Mas estreita é a estrada que leva à vida, e somente alguns a encontram." Assistir a este evento me fez refletir sobre como muitas pessoas estão trilhando o caminho largo mencionado por Jesus, sem perceber a direção errada que estão seguindo, conforme descrito em Mateus 7, 13 e 14. "Entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e amplo é o caminho que leva à perdição, e muitos entram por ele. Mas estreita é a porta e apertado é o caminho que leva à vida, e poucos encontram." Essa passagem ilustra a existência de dois caminhos na vida: o caminho largo e o caminho estreito. O caminho largo é facilmente acessível e muitos o seguem, pois é o caminho das conveniências mundanas que leva à destruição. Ele permite a continuidade de pecados, indulgências e orgulho. Em contraste, o caminho estreito é mais difícil de encontrar e poucos o seguem. Este é o caminho de Deus e exige um compromisso sério. Para seguir o caminho estreito, devemos deixar para trás nossas cargas, como pecado, orgulho, luxúria e inveja. Não podemos carregar essas bagagens conosco, precisamos abandoná-las para avançar no caminho estreito. Para entrar por essa porta, devemos nos aproximar com um espírito de arrependimento genuíno. Arrependimento significa reconhecer nossos pecados, afastar-se deles, confessá-los a Deus e buscar seu perdão. Somente assim podemos abandonar nossas cargas e entrar pela porta estreita. Além disso, devemos nos aproximar da porta estreita com um espírito de humildade, reconhecendo nossa dependência de Deus. A consciência de que não podemos sobreviver sozinhos e a necessidade de sua graça é fundamental para entrar pela porta estreita. Comparar-nos com outros que se identificam como cristãos pode ser enganoso. Vivemos em uma época de um evangelho diluído que permite viver no pecado sem exigir arrependimento, quebrantamento, justiça ou santidade.
É crucial que, em vez de nos basearmos em padrões diluídos, sigamos o verdadeiro caminho estreito que Jesus nos mostrou. Evite se comparar com outros que se identificam como cristãos, especialmente em uma era onde o Evangelho e o cristianismo muitas vezes são diluídos. Muitas pessoas vivem de forma contrária aos ensinamentos de Deus, reinterpretando e distorcendo as Escrituras para atender aos seus próprios desejos pecaminosos. Em vez disso, compare-se com a palavra de Deus e examine a si mesmo. Como nos orienta 2 Coríntios 13:5. Examinem-se a si mesmos para ver se vocês estão na fé. Provem a si mesmos. Não sabem que Jesus Cristo está em vocês, a menos que vocês já estejam reprovados? Neste versículo, Paulo desafia os cristãos de Corinto a se autoavaliar para determinar se realmente seguem a Cristo. Ele nos instrui a testar nossa fé e verificar se Jesus Cristo está verdadeiramente em nós, a menos que sejamos considerados reprovados. Esta é uma questão crucial que todos devemos enfrentar. Sou verdadeiramente um cristão? É fácil assumir que somos cristãos apenas porque crescemos em um lar cristão, frequentamos a igreja regularmente ou conhecemos bem a Bíblia. No entanto, Paulo nos lembra que ser cristão é mais do que seguir uma rotina, é ter um relacionamento pessoal com Jesus Cristo, confessar nossos pecados e nos entregar a Ele. Trata-se de percorrer o caminho estreito. Como podemos saber se somos verdadeiramente salvos? Paulo nos instrui a testar a nós mesmos, o que significa examinar nossos corações e ações para verificar se estão alinhados com a vontade de Deus. Pergunte-se: estamos dispostos a viver de maneira a agradar a Deus? Estamos buscando servi-lo de todo o coração? Estamos crescendo na nossa fé e no amor pelos outros? Jesus nos falou sobre 2 caminhos. O caminho largo é aquele que todos veem e que a maioria escolhe. É fácil, confortável e bem frequentado, oferecendo muita companhia e aceitação do mundo. É um caminho de prazeres passageiros e não exige arrependimento, renúncia, sacrifício ou sofrimento, como é requerido pelo caminho estreito. O caminho largo é aquele que rejeita Cristo e leva à destruição eterna, um julgamento real e inevitável. É alarmante perceber que esse é o caminho que muitos estão seguindo, e a maioria das pessoas está completamente alheia ao destino final dessa estrada. Uma das maiores mentiras que Satanás conseguiu espalhar é a crença de que a maioria das pessoas é boa e, portanto, merecerá entrar no céu. Essa ideia, que também seduziu algumas igrejas, é falsa. O critério para entrar no céu não é ser uma boa pessoa, de acordo com padrões sociais, mas sim seguir o caminho estreito. A porta estreita é, na verdade, Cristo. Apenas através de Cristo e de sua obra na cruz, podemos ser perdoados e guiados para a vida eterna. Esse caminho é difícil e exige arrependimento, renúncia, sacrifício e sofrimento. Poucos escolhem seguir esse caminho, pois é um caminho que exige uma humildade e submissão profundas a Cristo. O caminho estreito é uma pessoa, nosso Senhor Jesus Cristo. A salvação não se encontra em seguir um conjunto de regras ou realizar boas ações, mas em um relacionamento com Jesus. Como Jesus afirmou em João 14:6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele não disse que é apenas um dos caminhos ou uma das verdades, mas o único caminho para a vida eterna. Cristo é a porta estreita que leva à justiça. Se você deseja acompanhar mais discussões sobre temas relevantes e profundos como este, inscreva-se no nosso canal e junte-se a nós na jornada de explorar e entender melhor a fé e a verdade. Não perca nenhum de nossos próximos vídeos. O Rugir de Cristo, o Leão de Israel.